Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar, e o assunto de hoje é interfaces em C#. Galera, é o seguinte, esse vídeo de hoje é um vídeo muito importante de você compreender, de vocês entenderem, de vocês dominarem um assunto. Assim como eu disse para vocês a respeito do uso da lista, esse vídeo de interfaces também é um vídeo desse tipo. Você precisa dominar este assunto, beleza? Então eu vou procurar ser o mais didático possível, mostrar bem claramente, tá? A exemplo do que nós fizemos com as listas, tá certo? Porque interface é algo muito utilizado comercialmente. Muitos desenvolvimentos, muitas soluções são construídas utilizando o recurso da interface. Isso vai te dar vantagem aí quando você for para o mercado, né? Ou até mesmo se você já trabalha com desenvolvimento, com programação, com análise e tem dúvidas aí sobre o que é interface. Então esse vídeo ele tem a proposta de tentar esclarecer isso para vocês, mostrar isso de uma forma didática, para que você possa entender. Então é o seguinte, se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos, divulgue o canal, divulgue o vídeo e ajude a nossa viagem pelo mundo da programação. Se você já está comigo, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Vamos em frente aí na nossa viagem também. Então vamos lá, pessoal. Interfaces. Define as operações que uma classe ou struct irá implementar. A gente fala muito de classe aqui, classe, instanciação de classe, instanciação do objeto definido pela classe, né? Tem um outro tipo aqui, que é o tipo struct, que nós ainda não falamos dele, tá? Eu não me recordo, pelo menos, de todos os vídeos que nós já falamos, eu não me recordo de ter comentado. Se eu comentei sobre struct, foi muito por cima. E depois, mais para frente, a gente pode também ter vídeos aqui no canal sobre struct, tá? Por hora, eu vou dizer para você o seguinte, o struct é uma classe mais simples, vamos dizer assim, tá? Mas vamos aqui para o conceito. Define as operações que uma classe ou struct irá implementar. O que é isso, né? Isso parece muito com método. Parece com método, né? Que a gente já falou, ou das operações que são inerentes ao nosso serviço, que a gente também já falou aqui nos vídeos anteriores. Modularização, baixa dependência, flexibilidade. Isso é o que a interface proporciona. Então, seguindo a linha que nós já estávamos, né, de modularizar a nossa solução, de tornar as operações independentes através do serviço, então a interface ela vem complementar essa nossa filosofia. Então, ela favorece a modularização, a baixa dependência entre objetos, né, das aplicações e promove flexibilidade, tá? Então nós vamos ver como que isso se reflete no desenvolvimento. A classe é obrigada a cumprir a interface. Então olha só, a gente sempre falou até agora que as classes são o contrato dos objetos, né? Então a interface ela funciona também como se ela fosse o contrato da classe, ou seja, a classe é obrigada a cumprir o que está na interface. Então nós vamos entender também daqui a pouco, quando nós entrarmos aí na parte prática. Como é que eu crio uma interface? Cria-se uma classe normal, mudando a palavra class para interface. Então é muito parecido, né, quando nós criamos os enums, que nós criávamos as classes e depois mudávamos para enum. Aqui é a mesma coisa, você vai criar uma classe, só que na hora que a classe estiver criada, você vai mudar o nome dela para
interface. Algumas versões do Visual Studio, como o Visual Studio 2019, por exemplo, que é o que a gente já utiliza aqui, ele já provê o arquivo de interface nas opções quando você dá o Add. Caso você tenha uma versão anterior que não tem essa opção, é só você criar a classe normalmente, depois mudar a palavra para interface, né? Acrescentamos o I maiúsculo no início do nome na interface, ok? Então essas são as considerações que nós precisamos fazer no início aqui do nosso vídeo, da nossa explanação. Então tá aí. Então, sem mais delongas, vamos lá para o C# para a gente ver como isso funciona. E eu quero chamar a atenção de vocês inicialmente para a primeira alteração que foi feita aqui. Observa aqui que no namespace Services, né, na pastinha Services, eu criei aqui uma interface chamada iOperations Service. Então é o iOperations Service, né, acostumando aqui com o inglês, que é bom você acostumar, uma vez que a gente já desenvolve com palavras-chave, né, a linguagem toda em inglês. Então eu criei um iOperations Service aqui. Então, vou mostrar como é que eu fiz isso, como eu falei lá, mas eu quero no início, né, eu posso criar uma classe normal e depois mudar o nome dela. Mas essa versão aqui, ó, eu vou só mostrar, olha só, vou clicar com o botão direito aqui e vou dar um Add, ok? Quando eu dou um New Item, olha só que legal o que vai acontecer aqui. Ele já tem essa opção para a gente, tá? Nós vamos conseguir criar sem maiores problemas aí, sem precisar criar classe. Olha só que legal. Já tem aqui, ó, Interface. Aí você dá o nome, né? Lembrando que você coloca o I maiúsculo, seguindo o padrão lá, Pascal Case. Então foi o que eu fiz aqui, ó, iOperations Service. Então beleza, só mostrei aqui como que você cria, caso você tenha aí uma versão do Visual Studio que te dê essa possibilidade. Muito bem, então voltando um pouco lá no nosso slide, olha só, o que é essa interface, tá? Então vamos ver aqui, eu vou dar 2 cliques no arquivo da interface, deixa eu só ver se ele está aberto. Ah não, ele já está aberto aqui, ó, iOperations Service. O que tem nessa interface? A interface, ela só contém as operações que uma classe, que um serviço, né, ele vai implementar. Então olha só, a interface, ela tem as mesmas operações do nosso serviço. Olha lá, cliente VIP, tamanho CPF, funcionário, tá vendo? Cliente VIP recebendo um inteiro, o tamanho CPF recebendo string e o funcionário recebendo char, todos do tipo bool. Mas olha só, a interface ela só tem a declaração. Só isso. Ela só tem a declaração das operações. Então, qual que é a vantagem de criar uma interface, né? Qual que é a vantagem de criar simplesmente a interface? Porque a interface ela vai garantir que o seu serviço esteja construído com as operações que ela tem como contrato, né? como regra. E para que isso, né? Imagina o seguinte, isso é uma confusão que às vezes pode se formar, porque a pessoa pensa assim, eu tenho já a classe com os métodos. Então, para que eu preciso criar a interface? Por exemplo, se eu vier aqui em Operation Service, eu tenho os métodos aqui, né? Tem um errinho aqui, esse erro aqui é proposital, nós vamos falar dele daqui a pouco. Então, para que eu tenho os métodos aqui? A classe já faz isso, tá? A classe já determina isso. Imagina o seguinte, imagina que você tem um serviço, nosso serviço aqui, ele faz algumas operações que são mais simples, tá? Agora, imagina que você tivesse um serviço, tá certo? Que pudesse implementar aqui a cotação da moeda. E de acordo com a cotação da moeda, ele vai fazer
um determinado cálculo para poder aplicar um desconto lá para o cliente VIP. Nós podemos implementar isso, tá? Essa primeira aula aqui de interface é uma aula onde eu quero que você entenda o conceito da interface, como que eu posso aplicar a interface. Então vai ter um segundo momento onde a gente vai criar aí essa situação. Eu vou criar por moeda, tá certo? E aí, para cada moeda, eu vou ter um valor de cotação diferente, tá? Então imagina isso, imagina essa situação. Eu tenho essa cotação. Então eu vou ter a moeda do Brasil, vou ter a moeda dos Estados Unidos, vou ter a moeda da Argentina, enfim, seja qual for o que a gente colocar aqui. Para cada moeda, o cálculo vai ser o mesmo. Só que eu vou criar um serviço de cotação para a moeda brasileira, um serviço de cotação para a moeda argentina e um serviço de cotação para a moeda dos Estados Unidos. E todos os três serviços vão ter a mesma operação de verificação de cotação. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Na aula passada, nós tínhamos aqui no nosso programa principal, você tinha aqui, ó, nós tínhamos aqui a instanciação do serviço dentro do programa principal. E dentro daquilo que nós falamos, olha só, olha aqui, ó, até comentei aqui, ó, exatamente essa linha aqui, ó. E dentro daquilo que nós falamos, de modularização, as operações estão aqui, mas eu preciso fazer a instanciação do serviço para que eu possa utilizar as operações do serviço. Então, se eu precisar fazer uma alteração no serviço Operation Service, eu teria que alterar o serviço e teria que continuar instanciando a classe Operation Service. Ou seja, nesse ponto eu tenho uma dependência forte da classe Program CS, que é o nosso programa principal, em relação ao Operation Service. Quando eu implemento a interface ela só conhece as operações. Então o que eu vou fazer? Lá no meu programa principal, uma vez que a interface contém o contrato que o serviço vai implementar, então olha só, aqui eu tenho as três operações: cliente VIP, tamanho CPF e funcionário. Então lá no Operation Service nós temos também as três operações: cliente VIP, tamanho CPF e funcionário. Então eu não tenho a dependência forte, né, do serviço. Eu tenho a dependência com a interface, tá? Aqui eu vou ter a dependência com a interface. Uma vez a interface implementada, eu poderia ter outro serviço aqui com as mesmas operações. Ou seja, para a interface não importa qual é o serviço que chega, desde que ele tenha as mesmas operações que a interface determinou. Isso é maior flexibilidade. Imagina nesse exemplo que eu dei para vocês aqui, onde nós vamos criar 3 serviços, cada um para uma cotação de moeda no nosso sistema de milhagem. Para a interface vai ter a mesma operação para todos eles. Não importa qual serviço vai usar a interface. O que importa é que o meu sistema precisa saber apenas qual é a interface que ele tem que usar, tá? Então, isso é que torna o sistema mais flexível. E um detalhe, aqui eu estou instanciando uma classe Operation Service através da interface, o que é perfeitamente possível, né? Tem um conceito que se chama upcasting, que tem a ver também com a questão do polimorfismo, né? Mas
o Upcaching ele permite que você instancie um objeto apontando para um outro do mesmo tipo. Ou seja, se nesse momento aqui a minha interface ela tem as operações inerentes ao serviço, significa que o serviço é um subtipo da interface. Então eu consigo, é como se ele fosse uma espécie, né, da interface. Então eu consigo fazer isso aqui que eu fiz aqui, ó. Eu consigo fazer com que a interface instancie um novo serviço. Por quê? Porque as operações são as mesmas, tá? Então, aí através disso, você vai conseguindo criar independência do seu programa, tá? Eu não preciso, apesar que aqui eu instanciei, né? Porque o nosso primeiro exemplo, eu instanciei aqui o serviço, mas eu posso fazer uma outra coisa, que é o que? Passar a interface, como por exemplo, construtor de uma classe, por exemplo. Então, gente, aqui eu estou trabalhando com vocês primeiramente o conceito. Então veja, eu tenho a interface implementada, ela não sabe qual serviço vai chegar até ela, ela só sabe que ela precisa ter essas três operações. Se o serviço for um serviço A, um serviço B, um serviço C, desde que ele tenha as mesmas operações, perfeito, vai funcionar. Eu sei que parece um pouco confuso, mas quando a gente entrar na prática vocês vão entender. E outra coisa que eu quero mostrar aqui é o seguinte: o que nós falamos, né? Nós falamos aqui que a nossa interface ela implementa as operações de uma classe, no nosso caso aqui, a classe de serviço. Então, quando eu venho na interface, muito importante a gente olhar isso aqui, ó. Quando eu declarei a interface, declarei só as operações. Quando eu vou utilizar essa interface, quem que vai utilizar essa interface? Não é o serviço aqui, o Operation Service, o único serviço que nós temos por enquanto? Beleza. O que acontece aqui, ó? Aqui, para dizer que um serviço está implementando uma interface, né? Eu preciso dizer o seguinte: eu preciso dizer que eu estou implementando a interface iOperation Service. E como que funciona isso no C#? É como se fosse a simbologia é a mesma de que como se fosse a herança. Você vai usar o símbolo de 2 pontos, mas não é herança. Aqui você está implementando uma interface, você está implementando a interface Operation Service para que o serviço Operation Service utilize essa interface. Então você vai colocar 2 pontos e o nome da interface. Por que ele está dando esse erro aqui, né? O que está acontecendo com esse erro aqui? Olha só, nós falamos até agora que a interface ela implementa, né? Ela é o contrato das nossas operações. Então, se eu tenho uma operação na minha interface, ela tem que estar refletida no serviço que vai utilizar essa interface. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Operation Service ela não implementa a interface para o membro, melhor dizendo, Operation Service cliente VIP. O que está acontecendo? Olha só, algo muito simples. Eu já fiz essa alteração aqui embaixo no CPF. Olha, vamos acompanhar aqui, ó. Como que está aqui? Tamanho CPF, né? No padrão Camel Case, beleza? Como que está na interface? Tamanho CPF no padrão Camel Case. Como que está na interface aqui o método que ele está reclamando? Cliente VIP no padrão Camel Case. Só que lá no Operation Service, cliente VIP está com o nome errado. Então ele não reconheceu, tá vendo como que ela é o contrato? Se tiver diferente, ou se ele esperar aqui, se eu colocar aqui um tipo diferente de retorno, que seja diferente do que foi determinado na interface, vai dar problema. Então não é só o nome, pode ser também o tipo, né, o retorno, enfim. Então
a gente tem que observar. Então, o que nós temos que fazer aqui? No nosso Operation Service, a gente simplesmente vem aqui, ó, e altera corretamente. Olha só, como que já... Agora a interface permite, né? Agora ela está permitindo que ela seja implementada pelo serviço Operation Service. Eu vou salvar tudo aqui. Se a gente for no programa principal, a gente vai ver que nós temos aqui agora, né, como eu falei, quem vai ser utilizada, né, vai ser a nossa interface, ela que vai implementar. Olha aqui, eu já mudei aqui o while, né? O while agora é verificado por while Operation Service, né, pela interface. A interface é que vai fazer, o próprio nome já fala, a interface. Ela é que vai saber, opa, eu recebi esse serviço Operation Service, estou implementando esses métodos aqui, então é dele que eu vou verificar. Então, gente, isso aqui é o primeiro passo para nós entendermos sobre interfaces. Então, essa aula foi uma aula mais teórica, eu não vou rodar aqui nada de programa. Eu queria que vocês entendessem o conceito, tá certo? Para que no segundo momento a gente rode aqui, usando até o exemplo mesmo da cotação que eu dei, ou outra coisa que vai implementar serviços aí. Então, fica assim, tá? Essa aula vai ter continuação. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que tenha ficado claro para você. Esse assunto é um pouco confuso mesmo, tá? Não se assuste. Se você precisar, você reveja o vídeo, manda uma mensagem. Vamos trocar ideias. E é isso aí, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.